Moisés já tinha um histórico diferente. E a Bíblia diz que Moisés toma uma posição muito estranha, muito diferente. As mulheres vão até Moisés, mas Moisés não resolve fazer uma reunião para ver o que fazer. Moisés não simplesmente toma uma postura como alguém que religioso ou um zelo pela tradição, nada disso. Moisés faz algo que é surpreendente. Moisés simplesmente vai buscar ao Senhor. E a palavra de Deus diz, você pode acompanhar comigo, Moisés levou a causa delas perante o Senhor, versículo 7, e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e fará passar a elas a herança. Quantas podem glorificar o Senhor? A partir daquele dia, as mulheres, as filhas, que por algum acaso não tinham se casado, ou que o pai tinha falecido, elas passaram a ter o direito de herdar. Foi algo inédito. E o mais interessante é que Deus estava liberando aquilo. Deus estava aprovando e dito: olha, é justo o que elas pedem. E o que eu quero dizer para você, que da mesma forma eu vou dizer que o que Deus olha para nós e diz: é justo que vocês herdem a terra prometida. Mas a terra prometida que eu estou falando não é lá a Jerusalém celestial, não. É justo que vocês herdem com os filhos aquilo que Deus tem para vocês. Amém? Moisés age diferente, não se importa com a tradição, não se importa com a cultura. E ouve Deus dizer: as minhas filhas são minhas herdeiras. As minhas filhas vão expulsar os gigantes da terra. As minhas filhas vão expandir o meu reino. As minhas filhas vão tomar conta da terra juntamente com os meus filhos. E as minhas filhas serão a minha voz profética. Aleluia! As minhas filhas são dignas de confiança. Sabe, queridos, às vezes a cultura nos diz diferente. E muitas vezes nós, como mulheres, temos um sentimento difícil muitas vezes de assumir, mas que em algum momento da nossa vida, da nossa realidade, nos traz um sentimento de inferioridade. Nos traz um sentimento de muitas vezes não estarmos na altura da confiança de Deus para algumas coisas. E muitas vezes os nossos sonhos, os nossos projetos são vistos muitas vezes como algo que não é de Deus, sendo de Deus. Muitas vezes os nossos sonhos parecem grandiosos demais. Queremos uma terra que é preciosa demais. E quantas de nós muitas vezes são feridas por estarem sendo desprezadas, porque a sua voz não é ouvida, porque muitas vezes há um espírito de superioridade mascarado. Mas eu quero dizer para você hoje que o que eu venho trazer para você hoje não é aquilo que foi escrito pelos homens, como seres humanos eu estou falando, mas aquilo que Jesus escreveu. Amém? Quantas querem saber o que Jesus escreveu a seu respeito? Sabe por quê? Porque a verdade liberta. E Jesus veio para nos libertar de toda e qualquer complicação, de toda e qualquer tradição. Vocês estão me acompanhando? E isso é muito tremendo. Sabe, queridos, o Talmud era essa lei escrita para explicar a Torá. E essa lei era tão detalhada, como eu estava falando, que ela dizia assim: se uma mulher vier andando por um lado, os homens tinham que atravessar para o outro lado, para que eles não corressem o risco de serem seduzidos, para que eles não corressem o risco de, por acaso, ela estar naqueles dias e encostar ou esbarrar e ele se tornar imundo, porque elas estavam nos dias da menstruação.
Coisas pequenas que para nós, que não são pequenas, mas que mudaram a forma de relacionar. Então foi estabelecido que não se podia ensinar as mulheres. E assim a gente vê cada coisa, com a medida que a gente começa a estudar. Nós vemos como Jesus vem, e cada vez que eu estudo sobre isso, eu amo mais Jesus, porque eu vejo como Jesus foi um mestre dos mestres, mas como que ele foi um mestre que não fez questão de seguir o Talmud da cultura da época religiosa, mas ele seguiu aquilo que o Senhor, aquilo que ele, como filho de Deus, sabia que era a vontade do Pai. E eu louvo a Deus porque nós temos um Deus que não tem medo de ser contaminado por mulheres. Um Deus que se permite andar entre elas. Um Deus que se permite ensinar e permite que elas se assentem aos pés dele para poderem aprender. Queridos, o ensino era proibido. Alguns séculos antes, estou tentando achar aqui a referência, o Rabino Eliezer, um século antes de Cristo, ele faz a seguinte situação. Antes a palavra da Torá, a Torá é como se fosse o Pentateuco, 5 livros. Antes a palavra da Torá ser queimada, prestem atenção, do que confiada a uma mulher. Quem ensina sua filha a Torá é como aquele que ensina a obscenidade. E é lindo porque Jesus vem e ele não está nem aí. Aleluia. Ele vem para quebrar toda a religiosidade que separava não só a humanidade de Deus, mas que separava as mulheres de Deus. Eu tenho certeza que você vai sair daqui mais apaixonado por Jesus, amém? Em 5 séculos de tradição, você vai ver que cada encontro de Jesus com as mulheres, ele estava quebrando a tradição. E não foi à toa que os rabinos, que os fariseus, ficaram enlouquecidos com Jesus. Porque Jesus não estava nem aí para eles. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa. E é lindo, a gente vai passar por algumas dessas quebras de paradigma de Jesus. E uma delas é quando Jesus se assenta, entra na casa de Maria, entra na casa de Marta e permite que elas ouçam o Evangelho. E é tão tremendo que ele não só entra na casa delas, isso era proibidíssimo, gente. Elas vinham por um lado, os homens, qualquer rabino, tá? Qualquer mestre, eles tinham que mudar de lado, mas não podiam estar com elas. Quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, gente, Jesus ele foi um revolucionário da época. Se não podia andar, vocês imaginam que se podia falar? Vocês acham que eles podiam conversar com elas? Nunca. E eu fico imaginando o grau de desprezo que elas sentiam. Que sentimento era esse de não ter direito a nada, absolutamente nada do que dizia a respeito às coisas de Deus? As coisas de Deus para as mulheres naquela época era alguma coisa que não fazia parte da vida delas. Elas foram proibidas de aprender, de se assentar, de estudar. Como vocês viram aqui, o pai que ensinava sobre, vou chamar de Bíblia, né? Sobre a Torá a uma menina, era como se estivesse fazendo uma obscenidade. E Jesus então entra na casa de Marta e de Maria, e ele não só entra na casa delas, ensina a palavra para elas, mas como ele diz para ela, eu aprovo você se assentar aos meus pés e ouvir a palavra. Ele diz o seguinte, ele está dizendo, olha, você pode aprender a entender e viver a vida espiritual. Você tem direito, é herança sua, se relacionar com Deus.
Ele aprovou a atitude dela. Mas ele não para por aí. Ele continua, eu vou dizer, barbarizando. Eu acho que cada vez, eu fico imaginando, cada vez que Jesus saía, eu não sei como era isso, mas ele estava sempre aprontando alguma. E eu louvo a Deus pelas aprontações do Senhor. Não é assim, essas surpresas do Senhor, curando, libertando, fazendo coisas que nós não esperamos. Quantas vezes Deus derrama sobre a sua vida aquilo que você não espera? Não é assim? As mulheres nas sinagogas, querido, era completamente diferente. As mulheres não tinham o direito de ficar à frente. Elas tinham que ficar no fundo da sinagoga. Quando entravam, o direito que lhes cabia era na parte escondida, na parte distante, longe dos seus mestres. E Jesus, como mestre, ele faz completamente diferente. Ele não só traz elas para perto, mas permite que elas andem com ele. Faz delas, ensina, treina, capacita. Mas esse dia em especial, Jesus entrava na sinagoga e lá longe, lá no final, ele via uma mulher que estava encurvada há mais de 18 anos. E você sabe o que Jesus faz? Filha de Abraão. Vocês não têm ideia do que era isso. Essa foi a primeira vez que aparece essa terminologia. E Jesus traz essa mulher. A Bíblia diz que ela estava debaixo de uma pressão maligna, um espírito de enfermidade. E ele traz essa mulher, chama essa mulher de filha de Abraão, ou seja, ele inclui ela na herança. Ele está dizendo para ela: você é filha de Abraão, você é filha da promessa de Deus. E ele traz aquela mulher para frente. Aleluia! Deus é bom. Aleluia! Ela traz aquela mulher para frente, dá a ela uma identidade. Ele diz: você é filha de Abraão, vem aqui, nós temos uma aliança. E você vai ser curada essa noite. Não me interessa se você tem 18 anos, não interessa o que está acontecendo. Jesus cura aquela mulher e inclui aquela mulher na mesma identidade dos filhos de Abraão. E ser chamado de filho de Abraão, queridos, era uma expressão comumente usada para se referir respeitosamente a um judeu. Mas filha de Abraão foi uma frase desconhecida e que ocorreu somente essa vez. Jesus traz aquela mulher. Ela vem para frente. Ele cura aquela mulher. E vocês acham que aquela mulher saiu daqui como? Caladinha? Aquela mulher testemunha do milagre de Deus na frente da sinagoga.